eu quero manter, desde a quarta-feira de cinzas, quando o senador Hollenberg já mencionava a importância do tema escolhido pela campanha da Fraternidade, saúde, como prioridade nacional, aprofundar o debate sobre essa matéria. E tinha aqui nos meus elementos de convicção e de ideia, nesse discurso escrito, eu falava sobre a importância da Quaresma, que é, para nós católicos, um momento de reflexão sobre a expiação, a dolorosa vida final do Cristo, que morreu por nós. E hoje eu vi, em algum momento durante o dia, o significado mais popular. Não foi no púlpito de uma igreja, não foi sobre um altar, mas eu vi uma pessoa do povo perguntando a mim o significado para mim da Quaresma, e eu fiz todo um cabedal de formulações litúrgicas e religiosas, já que me considero como tal, e ela me disse: para mim a Quaresma é seguir o exemplo do Cristo, não fazer ninguém sofrer. Para mim a Quaresma é amar. Eu fiquei tão sentido, reflexivo com aquela... E ela foi mais, disse: o Cristo passou 40 dias refletindo, sofrendo, amargurado. E nós, será que com este exemplo não podemos fazer o bem ao nosso próximo? Não podemos fazer ao nosso semelhante, amar como Cristo nos ensinou? E por essas e outras convicções eu falo com muita emoção, senadora, da Quaresma como significado de renascimento, de vida, e nada mais oportuno que a CNBB criou como um tema deste ano a saúde. E aí vem as minhas preocupações. A gente precisa ter a seriedade, a independência, a convicção política e pública de assumir as nossas responsabilidades. O Congresso Nacional pautou a emenda 29 como prioridade. Prioridade na Câmara e veio ao Senado. E durante as demarches, os debates que surgiram nesta casa durante a aprovação da emenda 29, eu usei na condição de presidente da Comissão Mista de Orçamento diversas vezes a tribuna para dizer aos meus pares que, por convicção e pela força e determinação do relator geral, o deputado Arlindo Quinalha, que fez um grande relatório, nós iríamos, com a emenda 29, ganhar mais do que a proposta da oposição, que era taxar 10% das receitas da União para a saúde, assim como foi feita a nível estadual e municipal. E fiz com a convicção, munido de um compromisso que entendo que o governo teve e há de ter. E hoje, quando voltava e regressava desse período branco de feriado, eu me debruçava sobre o contingenciamento dos 55 milhões. E eu falo com a autoridade de presidente da CMO e entendo que a cifra dos 55 milhões ela é prudencial. Ela não é nenhuma cifra além da expectativa, nem uma cifra aquém do que se esperava. Algo em torno de 45 a 60 milhões eu aguardava. E aguardava porque entendo que o governo tem, de forma responsável, utilizado o contingenciamento para, no começo do exercício do ano, deixar a economia em stand-by, no que diz respeito ao desenvolvimento, porque por trás de nós existe uma crise internacional que nós ainda, graças a essa solidez da nossa economia, não fomos contaminados. Mas essa crise internacional pode chegar ao Brasil e nós precisamos, com a responsabilidade da presidente Dilma, mantê-la afastada do território brasileiro. Mas uma coisa que eu não aceito
e vou pedir licença e vou tratar pessoalmente com a minha companheira e amiga, ministra do Planejamento, Miriam Belchior, e vou tratar com o secretário, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, é o esforço que foi feito pela Comissão de Orçamento, pelo Congresso Nacional, para colocar mais de 7 milhões novos de financiamento da saúde, através de emendas parlamentares, através de um trabalho que nós fizemos, junto a cada bancada, dizendo, olha, saúde deve ser entendida pelo Congresso como prioritária. E a gente só pode afirmar que ela é prioritária, ela estando no orçamento, aumentando os recursos do SUS, que em 4 cantos desse país se entende como subdimensionados. Nós aumentamos, nós ampliamos com uma ação extremamente democrática e participativa, presidenta Ana Amélia. Foi a criação por parte do deputado Quinalha das emendas de iniciativa popular. Esse Brasil inteiro fez audiências públicas, se mobilizou nas câmaras, nas assembleias legislativas, para criar um orçamento à luz da expectativa do município, do Estado, através de um quesito só, saúde como prioridade. E eu não entendo, e vou dizer isso, a ministra do Planejamento já disse isso ao meu líder, Renan Calheiros, eu não entendo o contingenciamento na saúde. Foi poupado o PAC, foi poupado o Minha Casa Minha Vida, projetos essenciais, fantásticos do governo. Essa economia brasileira só está onde está, principalmente a economia interna, e falo para um jornalista econômica como Vossa Excelência, porque tem efetivamente no mercado interno a sua força. E eu tomo como exemplo uma caminhada que fiz com um correligionário no município pequeno de Fagundes, nosso querido Júlio César, e ele me dizia, neste espaço pequeno do centro da cidade, antes nós tínhamos apenas 2 casas de venda de material de construção, hoje são 6. É a multiplicação da economia interna através de um programa extraordinário como Minha Casa Minha Vida. Então, de parabéns ao governo que tirou do contingenciamento, afastou do contingenciamento o PAC, que são projetos infraestruturantes, o Minha Casa Minha Vida. Mas nós temos que tentar dialogar com o governo, e vou procurar para isso, para evitar que esse contingenciamento chegue às emendas parlamentares que tratam especificamente da saúde pública. Não pode o Congresso dar com as 2 mãos e o contingenciamento tirar. Porque a decisão do Congresso foi uma decisão trabalhada no país inteiro. E eu tenho absoluta convicção, e guardo essa expectativa e essa esperança, e não tenho dúvida se a minha esperança diminuir ou adormecer, eu haverei de testemunhar o meu desencanto também dessa tribuna. Eu não tenho dúvida que o governo vai reavaliar este quesito da saúde pública no contingenciamento programado, projetado, e que necessariamente não será cumprido, não é? Mas entendo como medida prudencial. Que afastemos a saúde, que a área econômica entenda como é a prioridade nacional resgatar o SUS, que é o mais belo, Ana Amélia, programa de assistência à saúde do mundo, e as economias mundiais. Se você analisar e estudar o quesito saúde pública, vocês vão ver como estão atrasadas, mas o nosso só falta gestão e dinheiro. Só falta gestão e orçamento. A gestão, eu acredito no governo. Eu tenho absoluta convicção que o ministro Padilha está estruturando para fazê-la. Financiamento o Congresso deu e o governo não pode tirar. Mas, senhoras e senhores, senadores, este é um outro momento que gostaria de me posicionar a respeito de segurança pública. Eu sou formado tanto em medicina como em direito, mas eu sou filho de um advogado, de um liberal por excelência. Eu acompanhei meu pai em mais de
100 dos 500 júris que ele fez. Eu era apaixonado pela verve, pelo conhecimento jurídico, pela formação latina de meu pai. E dos 508 júris que meu pai fez, senadora, apenas 9 foi na tribuna de acusação. 9 como assistente de acusação, assistente do Ministério Público. Ele era um libertário. Ele entendia que a liberdade, como eu entendo, é o segundo e mais precioso bem do indivíduo. Mas se meu pai estivesse vivo, e ele está ausente há 2 anos fisicamente, ele talvez me puxasse as orelhas, ou ligasse e dissesse: meu filho, que loucura é essa sua, de na tribuna do Senado bater a mesa e dizer: eu não acredito no sistema penal brasileiro, eu não acredito no sistema prisional brasileiro, eu não acredito na lei das execuções penais, porque o que nós estamos assistindo nestes momentos saturados de violência, violências abomináveis, violências em que a vida não vale absolutamente mais nada, é a certeza da impunidade. Impunidade no cidadão que comete o homicídio, o atentado contra a vida, as tipificações penais, e impunidade daquele que pretensamente vai a um sistema prisional. O sistema prisional brasileiro não reintegra o cidadão à sociedade. Muito e antes, pelo contrário, ele é uma fábrica de marginais mais especializados ainda. Você vê a tribuna, eu hoje estava com a minha esposa olhando e fiz um comentário com ela. Um jornal Jornal Hoje, da Rede Globo. 80%, pense bem, 80% das notícias do Jornal Hoje eram relacionadas à violência. Era o jet ski que assassinou a criança pela primeira vez, conheceu a praia. Era o bote imprudentemente conduzido por outro jet ski do pai que terminou assassinando culposamente o filho. Enfim, é o atentado na farmácia. Que país é esse? Que país é esse, senadora? Eu permito, me ajude nesse discurso, embora Vossa Excelência não possa, mas tantos já me apartearam, eu peço uma parte de Vossa Excelência. Vossa Excelência que é uma jornalista e pode me ajudar mais. Muitos, eu sei que regimentalmente isso não seria tão permitido, mas é um prazer ouvi-la. Senador Vital do Rego, às vezes o regimento ele tem sentido na disciplina e no ordenamento dos trabalhos, mas falar sobre um tema que está no coração dos brasileiros, e o que Vossa Excelência aborda, ele tem a ver com 2 questões. Uma delas, Vossa Excelência já citou, a impunidade. Só 3% das investigações sobre crimes cometidos no Brasil chegam a bom termo. 3%, senador Vital. Então é muito pouco. Isso estimula a criminalidade porque o crime não tem consequências. Primeiro ponto. O segundo ponto, que foi o início do seu discurso, falando sobre Jesus e sobre a Quaresma. Penso que a sociedade e a família brasileira estão, de alguma maneira, doentes. Falta diálogo, falta Deus no coração e um pouco mais de espiritualidade para que valores da vida não sejam subvertidos e que roubar um tênis para ter um produto de marca seja mais importante que a vida de um outro adolescente. Nós temos que repensar sobre isso. E repensar também sobre o sistema prisional brasileiro. Eu visitei, senador Vital do Rego, a penitenciária de Cuba e passei 2 dias visitando essa penitenciária. A Constituição brasileira proíbe que o apenado trabalhe. Em Cuba, que é feita como referência para muitas coisas, na educação, na saúde, acho que deveria servir de exemplo a questão da penitenciária. Os apenados na penitenciária de Cuba, 2.300 presos, trabalham e respondem com cada ofício que fazem por 80% do custeio da prisão. Hoje, no Brasil, os apenados estão num hotel pago pela sociedade, às vezes pelos pais daqueles filhos que foram assassinados por aquele que está preso numa cadeia. Portanto, o nosso desafio
é muito grande, senador Vital do Rego. Cabe a nós. Os exemplos que a senhora está colocando, eminente e brava senadora gaúcha, é exatamente esse. Cabe a nós do Congresso repensar esse Brasil que codificou o seu direito penitenciário, que codificou os seus estatutos que abordam a questão penal, mas que a sociedade anda com uma velocidade inimaginável e que os valores estão saindo pelas nossas mãos, os valores morais, os valores cristãos, os valores da ética. Então, ou a gente repensa isso. Eu estou criando na Comissão de Justiça, e espero contar com a participação do nosso relator da Juventude, o Adolfo Rodrigues, queridíssimo amigo, parabéns pelo trabalho. Eu já me candidatei, como eu não pude me candidatar na Comissão de Justiça, tendo em vista a presença, que é uma presença tão identificada com a juventude, tive que preterir isso na Comissão de Justiça e me senti extremamente representado pelo seu relatório. Já estou me candidatando para relatar o Estatuto da Juventude na CAS, para poder acompanhar. Não farei mais nada do que acompanhar integralmente o belíssimo relatório de Vossa Excelência. Mas, senadora Ana Amélia, eu estou solicitando na Comissão de Constituição e Justiça a criação de uma subcomissão que vai estudar reforma do sistema penitenciário brasileiro. Vamos tratar claramente da progressão de regime. Progressão de regime, você é condenado a 90 anos, sai de lá rindo, vou cumprir 8. E estou fora. E estou fora muito mais especializado do que antes. A progressão de regime, filosoficamente, bonita. Mas na prática, o que é que nós estamos vendo? Vamos discutir nessa comissão também a questão da maioridade penal. Vamos discutir, vamos ter coragem de discutir a maioridade penal. Porque hoje as quadrilhas estão especializando os meninos exatamente para cometer e assumir os crimes. Ora, não devemos ficar omissos ou coniventes ou convenientes com a situação. Precisamos ter a coragem. E eu tenho certeza que conto com a bravura do povo gaúcho, né? E os homens e mulheres lá do Amapá também. Senhoras e senhores, feito esse desabafo, eu agradeço o tempo cedido por Vossa Excelência. É porque na campanha da fraternidade, quando discutimos Cristo em nossa vida, quando discutimos e debatemos nos cultos, nas liturgias e nos encontros, a força que foi esse homem que revolucionou o mundo, que o que ele disse e o que os outros escreveram que ele disse, se perpetua por mais de 2000 anos. Ninguém jamais pode imaginar a intensa responsabilidade que nós, cristãos, temos em viver Cristo permanentemente na nossa vida. Muito obrigado, senador.